Minha amiga, meu amigo, o blog da cidadania está chegando ao 500 mil de inscritos. Falta muito pouco, apenas 3.000. Ajude-nos a chegar lá, se inscrevendo no canal, deixando seu like e compartilhando os nossos vídeos. A democracia agradece e nós também. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 2 de novembro de 2023, são 8 horas da manhã. E Abílio Brunini, aquele da quinta série da CPMI do golpe, o carequinha, que ficava importunando os coleguinhas durante a sessão, deve estar revirando os olhinhos. Ele disse que CPI não indicia ninguém, que CPI não tem valor nenhum, não se sabe o que estava fazendo lá. E agora a má notícia para ele é de que a PGR vai abrir o inquérito que a CPMI pediu, que o relatório da Elisiane Gama pediu ao fim dos trabalhos da comissão. A PGR requisitou os documentos secretos da CPMI e sinaliza continuidade da investigação da CPMI do golpe. A medida ocorre após a senadora Elisiane Gama ter entregue cópia do relatório final à procuradora Eliseta Ramos. A Procuradoria-Geral da República solicitou à relatora da CPMI do 8 de janeiro, a senadora Elisiane Gama, que compartilhe os documentos secretos recebidos pelo colegiado durante a investigação sobre os ataques às sedes dos três poderes. O pedido é assinado pelo subprocurador Carlos Frederico, coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos do Ministério Público Federal. A solicitação foi entendida como um sinal de continuidade da investigação da CPMI agora no Ministério Público Federal. O gabinete da senadora Elisiane Gama já pediu as providências à secretaria da CPMI no sentido de atender a solicitação da PGR. A solicitação do subprocurador está relacionada aos sigilos bancários e telemáticos dos alvos da comissão. Durante o funcionamento do colegiado, diversos alvos tiveram o sigilo quebrado, como o Mauro Cid, o Almir Garnier dos Santos, que aceitou a proposta de Bolsonaro e dar um golpe, e o chefinho da PRF, Silvinei Vasquez. É uma bomba contra o bolsonarismo. E começam a explodir escândalos em série contra o Braga Neto após ele ter decretada a inelegibilidade por 8 anos, assim como Jair Bolsonaro. Agora está sendo noticiado que o cargo de 11 mil da filha de Braga Neto na Prefeitura do Rio é ilegal. Braga Neto articulou pessoalmente com o vice-prefeito do Rio de Janeiro a nomeação de sua filha para um cargo de 11 mil reais. Não é só. Outro general está na mira da Polícia Federal por lobby junto a Braga Neto. Ele foi 25 vezes ao Palácio Planalto sob Bolsonaro. Data das visitas coincidem com o período em que Paulo Assis teria pedido uma força aparecerista da presidência. Esse general da reserva está sendo investigado sob suspeita em fraudes em compras durante a intervenção federal pública no Rio de Janeiro. Ele esteve 25 vezes no Palácio do Planalto de Bolsonaro, de 2019 a 2022. Registros do acesso ao palácio mantidos pelo GSI mostram que parte das datas das visitas coincidem com dias em que ele teria interferido no governo em favor da empresa norte-americana CTU Security, segundo o relatório da Polícia Federal. A Operação Perfídia apura ilegalidades na aquisição de coletes balísticos. A PF afirma que Assis usou o nome do Braga Neto no negócio. Então, as investigações agora estão focando nos militares e Braga Neto vira estrela dessa nova fase. Nova operação da PF no Rio de Janeiro prendeu 03 de milícia. A quadrilha de Rio das Pedras, na Zona Oeste Carioca, já havia sofrido duro golpe com as detenções do chefe e do segundo na organização criminosa. E
o Lula colocou a PF para quebrar no Rio de Janeiro e com a investigação nesse rumo, realmente a milícia vai sentir o golpe e isso é muito importante para que se acanhe. A ação das milícias do Rio após a morte do filho de um miliciano que tocou terror no Rio de Janeiro mostrou que é preciso sufocar essa organização que os governos de direita dos últimos anos no Rio permitiram que chegasse a esse ponto. E até o Biden está ficando incomodado com o nível de reação de Israel, uma reação descontrolada, uma reação até, não se pode negar, criminosa, que está promovendo um inquestionável genocídio. E aqui ninguém está negando que o Hamas cometeu crimes muito graves, mas Israel está tendo uma reação desproporcional e não está vendo nada no caminho. Não seria necessário promover um ataque desse tamanho, e então aí a opinião pública mundial já começa a ficar balançada com o nível do ataque a Israel, e o Biden está sentindo isso e já disse que é preciso um cessar-fogo para socorrer as vítimas em Gaza, as vítimas civis, as crianças, e é muito bom que isso aconteça porque vai ser um alívio para essa gente que tanto sofre, e o Biden vai ganhar muito se ele tiver uma ação sensata, humana nessa história toda. Vamos torcer. 300 mil pessoas que estão no CadÚnico poderão renegociar dívidas do FIES, diz o MEC. É o Lula permitindo que os sufocados pela crise, pela pandemia, que cursaram universidade e ficaram devendo para o governo o financiamento da faculdade, possam ter uma chance de renegociar e saírem do CadÚnico, que os inabilita para tudo. Reunião no Planalto serviu para atar laços com o Centrão, diz o Correio Brasilense. O Lula está enfraquecendo e isolando o bolsonarismo no parlamento, e isso é vital para a democracia brasileira. Brasileiros que estavam na Cisjordânia estão sendo repatriados. Pelo menos o Brasil está conseguindo tirar os seus nacionais de uma região de muito conflito, onde a vida não está valendo nada. Racha familiar entre Ciro e Ciro Gomes gera debandada no PDT. E o Ciro Gomes, principalmente Ciro Gomes, mas os irmãos dele, principalmente o Ciro Gomes, são todos pessoas completamente descontroladas. O Ciro Gomes acima dos outros, né? Um sujeito completamente descontrolado, obcecado. Ele, além de continuar atacando sem parar o Lula por rancor, por despeito, ainda comanda um pequeno exército de fanáticos que fica atacando quem apoia o governo, ou mesmo quem não tem uma posição definida, e isso é o que está fazendo o PDT se arrepender. Ciro Gomes está miniaturizando e destruindo o PDT. Se o partido tivesse juízo, se livrava dele. E Aras pode começar a ser investigado. Ele está sendo acusado de leniência com a JF do Wesley Batista, de ter feito um desconto irregular para o acordo com a JF, e o Aras tem muito que responder. Ele tentou se blindar nomeando uma aliada para a corregedoria do Ministério Público, mas isso não deve ser suficiente, porque a atuação dele na PGR durante o governo Bolsonaro foi criminosa. Julgamento virtual de 8 de janeiro desagrada advogados e pressiona o presidente da OAB. Na verdade, é o plenário virtual, não é? Os réus de 8/1, são mais de 1.000, estão sendo julgados no plenário virtual. E aí realmente há restrição ao trabalho da defesa? Há, porém
vejo muito outro jeito. Eu sou contra o plenário virtual. Agora, os advogados têm culpa nisso também, porque veja, você vai me dizer, foram alguns advogados, mas geralmente por causa de 1 ou 2 ou 3, como aconteceu no início dos julgamentos do 8 de janeiro, todos acabam pagando, porque eles transformaram o STF num picadeiro, num circo, dizendo coisas absurdas, fazendo encenações, atacando os ministros. A OAB vai ter que entender que o STF não pode admitir que seja transformado num circo pelos advogados que querem lacrar nas redes sociais. Estava muito claro isso naquele caso dos advogados, aquele advogado que confundiu o Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry com o Príncipe de Maquiavel, né? E o Pacheco segura a indicação de Lula para o STJ para apurar suposto favorecimento à advogada Daniela Teixeira, que foi para o STJ. E, na verdade, o Pacheco está fazendo jogo de cena. Essa ação dele não vai mudar a nomeação do Lula para o STJ, que já está feita. O Senado não tem o que fazer, só vai investigar uma acusação de favorecimento a ela, mas isso não vai mudar nada. O Pacheco está querendo se cacifar para as eleições do ano que vem, eleições municipais. Ele quer ser prefeito de Belo Horizonte e está fazendo tudo isso. Como se vê, os políticos fazem qualquer coisa para se eleger, inclusive se aliar com bandidos, que é o que Pacheco está fazendo ao pender para a oposição golpista e bolsonarista. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta a qualquer momento em edição extraordinária.